Tenho certeza que você já passou pela situação de estar fazendo um estudo de layout do seu projeto e pensar: como que ficaria esse projeto se a gente mudasse esse layout? Ou fizesse de tal outra forma? Ou quem sabe revisitasse todo o layout de uma terceira forma, né? Só por uma questão de estudo. Vai que o cliente gosta. E eu tenho certeza que na tua cabeça passa: então se eu vou fazer o estudo de layout, nada mais justo do que eu pegar o meu arquivo e jogar ele inteirinho pro lado, fazendo uma cópia e mudando o que eu quero mudar. E aí depois num novo estudo eu faço exatamente a mesma coisa, até que meu arquivo fica sujo, incrivelmente pesado e impossível de trabalhar, até chegar ao ponto que você esquece até mesmo qual era o arquivo que você estava mexendo que realmente estava correto ali para você fazer. Pois aí nessa aula eu vou te ensinar uma forma de você fazer estudos de layout dentro do seu arquivo do ArchiCAD de uma forma que você não precise ficar fazendo várias cópias na sua área de trabalho e ainda utilizando uma ferramenta que vai te permitir visualizar uma ou outra opção de layout de uma forma muito mais rápida para você mostrar para o seu cliente. Ou seja, você ganha praticidade e limpeza do seu arquivo e ainda por cima você ganha a chance de apresentar o seu projeto para o seu cliente dentro do ArchiCAD sem fazer gambiarra. E para fazer esse estudo de layout, a gente vai utilizar a nossa boa e velha amiga paleta de renovação. E se você não assistiu a última aula que eu coloquei aqui dentro dessa playlist de ArchiCAD para iniciantes, apresentando a paleta de renovação, ensinando como que você faz a demolição, construção das coisas, né? Como que você caminha pelo seu tempo de projeto, eu recomendo você ir agora dentro desse vídeo que tá aparecendo aqui, clica lá, assiste com atenção e depois você volta para cá, porque afinal de contas, essa aula aqui só faz sentido com a última aula que eu apresentei. E se você chegou agora dentro dessa playlist, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para que você consiga ser notificado de próximas aulas ou próximos vídeos que a gente for publicando por aqui. E não esquece de deixar o bom e velho like para ajudar aí o canal a crescer, chegar em mais gente e a gente espalhar a palavra do BIM e do ArchiCAD para todo mundo. E bora lá para a tela do ArchiCAD para eu te apresentar como que você vai utilizar a paleta de renovação de uma forma inusitada e que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dentro do ArchiCAD, ao abrir nossa paleta de renovação, que foi a paleta que eu apresentei na última aula, vindo em janelas, paletas e renovação, você deve ter se deparado aqui com as opções que existem dentro do filtro de renovação, de mostrar o estado existente do seu projeto, as demolições que têm que ser feitas, as construções que devem ser feitas e também ali o resultado final do seu projeto, tudo em um único lugar. E eu gosto de falar que o filtro de renovação dentro da paleta de renovação serve como se fosse uma linha do tempo do nosso projeto. A gente tem o que existe, né, antes de fazer qualquer alteração e antes de colocar qualquer coisa nova. A gente tem um momento em que das coisas que existem, a gente vai retirar a parte que a gente não quer ver, ou seja, a gente vai demolir. E depois que a gente retirou tudo que a gente não quer, a gente vai colocar algo novo e ter ali nosso planejado. Pois bem, se essa é uma linha do tempo principal, então nada mais justo do que a gente também ter uma linha do tempo adicional, aquela coisa meio no melhor estilo Loki da Marvel, ou até mesmo no multiverso da loucura. Pois é, enquanto a gente tem uma linha do tempo principal guiando o filtro de renovação do existente, demolir, construir, a gente pode acoplar uma certa variação. E esse acoplamento seria basicamente a gente criar um novo filtro de renovação com a seguinte característica: nesse filtro de renovação, a gente vai mostrar tudo o que é planejado. Porém, entretanto, a gente vai escolher alguns elementos para que a gente possa mostrar apenas nesse filtro específico. Enquanto em outro estudo ou outro filtro de renovação, a gente possa colocar outros elementos ali para aparecer. Não entendeu? Tá tudo bem que eu vou te mostrar. Então vamos aqui imaginar que eu tenho aí dois estudos de layout que eu tô fazendo. Um deles é, por exemplo, com uma bancada aqui, com umas cadeiras meio no estilo, uma bancadinha de apoio. E outro estudo de layout que seja, por exemplo, umas mesinhas, né? Uma mesinha padrão com duas cadeirinhas, uma coisa simples, mas ali direto ao ponto, né? Com móvel solto e também mais barato. Seriam ali duas opções de layout que eu gostaria de mostrar para o meu cliente dentro da minha proposta dessa nova cozinha. Eu tenho duas soluções nesse caso. Ou utilizar vegetais, para quem já está um pouquinho mais aprofundado dentro do ArchiCAD, sabe como é que funcionam as combinações, os vegetais e tudo mais. Ou eu poderia utilizar a paleta de renovação, criando dois filtros, colocando certos elementos de um estudo dentro desse primeiro filtro e os nossos outros elementos de proposta dentro de outro filtro de renovação
que fosse o meu estudo de layout número 2. E para a gente fazer isso dentro do ArchiCAD, a gente precisa criar esses dois filtros de renovação. Como que a gente vai fazer isso? Dentro aqui do filtro de renovação, na paleta, então aqui nessas opções, a gente vai até essa parte de opções de filtro de renovação. E ele vai abrir aqui essa janelinha de opções para mim. Repare que a gente tem aqui, né, o filtro já planejado, o filtro demolir construir, filtro pós-demolição, o filtro de planta e demolição, ou seja, todos os filtros que até agora há pouco a gente estava caminhando dentro do projeto. E se eu quero pegar e colocar duas propostas diferentes, como dois estudos para eu mostrar para o meu cliente, então nada mais justo do que eu partir do filtro de renovação de planejado, que é o último filtro onde a gente mostra a proposta do nosso projeto. Só que ao invés de mostrar a proposta final do nosso projeto, a gente vai criar uma variação dele, ou no caso aqui duas variações dele, uma para cada estudo que eu quiser mostrar. Então aqui a gente vai utilizar o filtro planejado e a gente vai duplicar ele, colocando agora ele não mais como filtro planejado, mas sim, por exemplo, como um 06 estudo de layout 1. E a gente vai fazer outra vez para a gente ter aí a quantidade de estudos que a gente quer mostrar. Então eu tenho aqui o filtro planejado, que é o projeto oficial, eu tenho o filtro estudo de layout número 1 e eu tenho o filtro estudo de layout número 2. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente tem uma linha do tempo do nosso projeto, desde o existente ali a parte do planejado, onde realmente o nosso projeto está acontecendo. A gente fez o levantamento, fez a proposta de demolição, fez a proposta de construção e teve ali o planejado, o resultado final. E essa linha do tempo é o que rege todos os elementos que estão com estado de renovação aplicado. Ou seja, se um elemento meu tem um estado de renovação existente, demolir ou construir, o próprio filtro de renovação vai organizar esses elementos onde eles realmente precisam aparecer. Então, se o elemento está existente, ele tem que ser mostrado do levantamento, né, no meu filtro existente até o meu filtro de planejado. Agora, se esse elemento foi colocado a demolir, foi retirado ali do projeto, ele vai ser mostrado no meu levantamento, né, na planta do existente, só que na planta do planejado ele não vai existir mais, porque ele foi retirado ao longo desse caminho. E se algo foi colocado como a construir, ele não existe no existente, mas ele existe no planejado. Então, essa linha do tempo, ela tem uma lógica. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando meio que um furo nessa lógica para criar uma exceção dela. Ou seja, o nosso estudo, ele não está na nossa linha do tempo oficial do projeto, porque esse estudo ainda não foi aprovado pelo cliente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para os nossos elementos que a gente quer considerar como o estudo de layout 1 ou o estudo de layout 2, para que eles apareçam não na linha do tempo principal do projeto, que é essa linha do tempo que a gente está considerando como oficial, né? Porque afinal de contas ele ainda é o estudo. E no lugar de aparecer nessa linha do tempo oficial, a gente vai falar para ele aparecer apenas dentro de respectivo filtro de renovação. Ou seja, eu posso falar para minha mesinha, para as minhas cadeirinhas lá, que era a primeira opção que eu estava querendo colocar de layout para o meu cliente, que ele não vai aparecer na linha do tempo oficial, mas ele vai aparecer no filtro de renovação de estudo de layout número 1. Enquanto a bancada com as outras cadeiras, a gente vai colocar para ele sair também da linha do tempo principal, só que agora ele vai aparecer apenas no nosso filtro de renovação chamado estudo de layout número 2. E onde que a gente faz isso, Bela? Dentro de cada elemento, lá nas definições dele, ou no Ctrl T, a gente vai ter sempre uma abinha chamada classificações e propriedades. Essa abinha é basicamente onde a gente tem as informações, tanto de questão temporal do nosso elemento dentro do nosso projeto, como também informações relacionadas a produto, relacionadas a informações de custo, coisas que são mais avançadas dentro do ArchiCAD e que facilitam, por exemplo, a gente chegar até mesmo ponto de conseguir ter tabelas quantitativas, tabelas de reforma, tabelas de itens, especificações dos materiais e cotações dentro do próprio ArchiCAD. Mas isso é assunto para outra aula. E dentro das nossas informações, o que a gente tem? Essa área que fala sobre a renovação do item. Ora essa. O estado de renovação desse item é a construir, conforme aqui a paleta de renovação. Então, isso está perfeito. Porque, afinal de contas, esse item ele não foi levantado lá no existente, né? Ele não estava no nosso levantamento e nem foi demolido. Então, ele tem o estado de renovação a construir. Só que o grande pulo do gato está nessa segunda parte, onde ele está falando que ele está mostrando em todos os filtros relevantes. Ou seja, lembra daquela lógica do projeto de coisas existentes, a demolida e tudo mais, propósito do projeto, ele está seguindo essa ordem lógica. E o que a gente não quer que esse item faça
siga essa ordem lógica. Então a gente vai burlar essa ordem lógica e aqui a gente vai falar que ele não vai aparecer em todos os relevantes, mas sim ele vai aparecer exclusivamente dentro do meu estudo de layout número 1. E o que vai acontecer? Ele vai desaparecer, porque ele está aparecendo no filtro de renovação, apenas de estudo de layout número 1. E a gente vai fazer a mesma coisa com outro layout, com outro estudo que a gente fez. Selecionando os itens, indo nas definições deles lá no Ctrl T, e aqui dentro da parte de renovação a gente vai mudar, né, de não colocar para o filtro de renovação mais relevante, não importa isso daqui, eu quero que ele apareça apenas dentro do filtro de estudo de layout número 2. E uma vez que eu fiz isso, é só a gente caminhar ali pelos filtros do nosso projeto. A gente tem o existente, a gente tem a planta de demolições, a gente tem a planta de demolir e construir, a gente tem o planejado oficial, né? Só que antes da gente ter o oficial, oficialíssimo, aprovado pelo cliente, a gente tem o nosso estudo de layout número 1 e nosso estudo de layout número 2. Isso, óbvio, você pode criar quantos estudos de layouts você sentir vontade, mexendo em parede, mexendo em porta e assim por diante. A única questão é que você vai precisar entrar item a item, entrando naquelas definições do Ctrl T e habilitando dentro do estudo que você deseja ver cada coisa. E é sempre bom pontuar que essa forma é uma das formas de fazer estudo de layout. Óbvio que você pode utilizar vegetais, mas já me justificando aqui, eu pessoalmente gosto de utilizar a paleta de renovação por uma questão de visualização, porque afinal de contas a gente aqui mesmo apresenta o projeto dentro do ArchiCAD e fica muito mais fácil para a gente mostrar as opções caminhando ali de filtro para filtro, indo e voltando, mudando ali na hora que precisar e assim por diante. E também por outra questão, que eu gosto de trabalhar em algo que seja independente do meu arquivo, ou seja, ele não tem chance de aparecer a qualquer momento, como acontece quando a gente utiliza os vegetais para fazer os nossos estudos dentro do nosso arquivo. Se você por algum caso não entendeu a respeito do que eu falei sobre vegetais, tá tudo bem, porque afinal de contas esse é um assunto quando a gente está falando um pouquinho mais sobre documentação e a gente precisa entender aí como cada elemento vai trabalhar para essa documentação funcionar bem. Mas por enquanto, vamos focar aqui na modelagem, que é realmente importante para você aprender, porque afinal de contas, toda documentação bem feita que a gente tem dentro do ArchiCAD parte de uma boa modelagem. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, e se você curtiu, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo, para outras pessoas aprenderem a maravilha que pode ser feita aqui dentro do ArchiCAD, para você fazer projetos interiores cada hora melhores, e também projetos de reforma, de ampliação, de setores ali do projeto, também você pode utilizar essa solução aqui que eu mencionei do filtro de renovação a seu favor. E dito isso, vejo você na próxima aula.